Nem todo relacionamento que resiste ao Natal honra a Deus. E Ele quer hoje, em pleno Natal de 2025, nos ensinar muito sobre isso. Sabe, queridos, o Natal ele pode aproximar pessoas, corpos, mas talvez não consiga reaproximar corações, reconciliar corações. O Natal pode até nos fazer sentar à mesa da ceia, trocar presentes, mas pode ainda assim permitir que distâncias emocionais ainda persista dentro de nós. Podemos sorrir, dar algumas gargalhadas no decorrer da festa, enquanto dentro de nós convivemos com mágoas antigas, silêncios longos e até mesmo palavras que nunca foram resolvidas. Quando nós ouvimos algo que nos machuca e que a gente ainda não conseguiu elaborar isso bem. E é justamente sobre esse contexto que Cristo nos chama a pensar hoje, a refletir de maneira mais profunda, porque eu sei que Natal temos a tendência de falar de esperança e de tantos sentimentos bons, mas hoje o Senhor, na verdade, desde ontem, não sei se você percebeu, o Senhor está nos chamando para algo mais profundo, mais emblemático e mais factual, que é sobre não apenas celebrar o nascimento de Cristo, mas permitir que Cristo governe não apenas as nossas vidas, mas também as nossas relações, os nossos relacionamentos. E para isso é necessário compreender um princípio muito claro que Paulo diz em Colossenses no capítulo 3. Ele vai destacar que nós precisamos revestir, e aqui que Paulo diz, que eu vou ler agora, não é só sobre sentimentos, tá? É sobre uma postura, é sobre uma decisão comportamental que eu preciso ter, algo prático. Ele diz o seguinte: revista de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ok? E ele diz mais ainda no capítulo 3, suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente e acima de todas essas características, esses comportamentais, ele vai dizer uma que é o elo disso tudo. Revistam do amor, que é o elo perfeito. Talvez alguém pode dizer, mas como eu vou ser compassivo com essa pessoa? Como eu vou ser bondoso? Como eu vou ter humildade? Como eu vou ser manso? Simples, amor. É o amor que nos dá condição a perdoar as pessoas que nos feriram, a liberar toda palavra que está guardada no coração. E ainda mais, Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 12, verso 10, que nós precisamos preferir honrar o outro. E entenda isso aqui, queridos, honrar o outro não é concordar com tudo que ele faz ou com tudo que ela faz, mas é escolher tratar com dignidade mesmo quando dói. Sabe? Paulo, em Colossenses 3, que é o texto que eu citei para os irmãos, vai nos dizer que relacionamentos que honram a Deus não vão nascer prontos, queridos. Eles vão sendo construídos ao longo do tempo, camada a camada, fase por fase. Inclusive, a própria psicologia, psicólogos renomados como Bowlby, acho que o nome dele é isso, John Bowlby, ele é o autor da teoria do apego, e ele vai dizer que vínculos saudáveis, vínculos seguros, eles são formados com previsibilidade, escuta ativa e cuidado. E é esses vínculos que o Senhor quer restaurar nesse Natal. Oposto a isso, ele diz que vínculos que são adoecidos, essa expressão, surgem, por exemplo, da rejeição, da ausência emocional, da crítica ao constante. Brené Brown, que é uma psicóloga, ela vai dizer que a conexão verdadeira ela nasce quando há vulnerabilidade e responsabilidade emocional. Então, diante disso, Deus está nos chamando para uma mudança de postura nesse Natal. Ele está nos chamando para entender que famílias saudáveis não são aquelas que nunca têm conflito ou que nunca têm problemas, mas pelo contrário, é aquelas que sabem resgatar o vínculo, restaurar a aliança, mesmo depois de um vínculo quebrado, de um conflito existente. E o Natal é isso. O Natal é Deus enviando Jesus à Terra para reconciliar uma aliança entre Ele e nós que havia sido quebrado no Éden.
O Natal nos fala de esperança, mas nos fala de reconciliação, sabe? Porque, como eu disse ontem, datas como as do Natal tendem a ativar memórias emocionais. E quando isso acontece, ela traz consigo alguns gatilhos. E gatilhos, quando acionados, tendem a ativar comportamentos, muitas vezes, abruptos, né? Comportamentos que nós nem mesmo temos controle. E isso pode trazer feridas, pode trazer machucado, e é por isso que Deus ele está nos tratando nesse Natal, tanto ontem quanto hoje. O Natal é o Natal da reconciliação. Eu quero ministrar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, o Natal da reconciliação. E é por isso que eu finalizo dizendo sobre 3 verdades que tanto os textos de Paulo quanto o próprio conhecimento científico nos ajuda a entender para termos vínculos saudáveis, porque o Natal é sobre isso. A família, primeira coisa, busque a reconciliação. Sabe, reconciliar não é esquecer a dor, mas é decidir não ser manipulada por ela, não ser refém dela. Segundo, aprendam a perdoar. Decidam de fato a perdoar. E perdoar não é absorver o erro, não é fazer vista grossa com o erro, é liberar o seu coração, porque é sobre você. A cura vem sobre você. E em terceiro, busque a boa convivência. Amados, busque entre 2026 com sua família restaurada, com a boa convivência sendo restaurada no seu lar, na sua família. A boa convivência não é a ausência de tensão ou conflitos, como eu já disse, mas é a presença de maturidade para aprendermos a lidar com isso. Conversa com os seus irmãos, amigos, sabe? Em vez de acusá-los, ouça, em vez de reagir de maneira abrupta, sem pensar, sem ter aquela escuta ativa. E, por fim, decida pedir perdão nas discussões, quando você perceber que feriu e machucou. O amor, como Paulo diz, ele é o elo, ele é o vínculo, ele é como uma corrente, né? Ele é o elo que une essas coisas. Então ame, decida amar, porque a convivência em uma família cristã é cheia de diferenças, mas o amor nos ajuda a lidar com todas elas, mesmo diante dos confrontos e dos conflitos. Quero orar com você para que o seu Natal seja o Natal da reconciliação, da boa convivência e do perdão. Senhor Deus, nesta data que celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus, nós entramos em Tua presença em oração para pedir que também em nossos relacionamentos, em nossa família, renasça, ó Deus, a Tua presença. Que haja cura de feridas antigas, que o Senhor possa desfazer nós emocionais, restaura o diálogo, ó Pai amado, que foi interrompido, ensina-nos a amar com maturidade e a perdoar com coragem, a construir vínculos que de fato sejam vínculos que te honrem e que glorifiquem o teu nome. Que esse Natal marque um novo jeito de se relacionar dentro de cada uma das nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã daremos sequência à nossa jornada, né? Essa contagem regressiva com o tema autorresponsabilidade. Nós vamos falar sobre parar de ficar culpando as pessoas e as coisas e começar a governar. Que Deus te abençoe e Feliz Natal. Tchau!